Olá, este é o segundo episódio do programa Cidades em Desenvolvimento, uma parceria da Revolução Industrial Brasileira com o Infradigital. Eu estou aqui com meu colega Rodrigo Conceição, da Infradigital, entrevistando hoje Abner Henrique, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda da Prefeitura de Nova Lima, que é um município do estado de Minas Gerais. Nós convidamos o Abner Henrique, a quem nós já agradecemos muito pela presença aqui no Cidades em Desenvolvimento, porque Nova Lima, nesse Brasil de crise, está protagonizando uma notícia muito interessante, que é a entrada de um grande investimento produtivo naquele município mineiro para a produção de automóveis elétricos. É uma empresa chamada Bravo Motors, é uma dessas novas empresas fabricantes de automóveis que se dedica à produção de veículos elétricos e que anunciou um investimento que, segundo circulou na imprensa, é de 25 bilhões de reais a ser concentrado ali no município de Nova Lima, em Minas Gerais. O Abner Henrique teve participação no processo de captação desse investimento, de convite, de instalação da Bravo Motors por ali. Já foi anunciado publicamente, já se é conhecido o fato, e nós vamos entrevistá-lo aqui, então, hoje, para saber mais sobre as consequências desse investimento, quais são os planos, quais são as perspectivas de desenvolvimento econômico para Nova Lima e, quem sabe, até para além, né, na região onde ela se instala ali no estado de Minas, em função da vinda da Bravo Motors. Então, Abner, muito obrigado pela sua participação. Eu vou encaminhar aqui a primeira pergunta, que seria a seguinte: a entrada da Bravo Motors, como ela se dá, né, como foi, eu queria que você contasse um pouco da história de como chegou esse investimento até Nova Lima, como foi a disputa, porque em geral tem disputa, né, entre as cidades pela instalação de uma grande empresa, e o que vocês esperam em termos de consequência, né, porque em geral a instalação de uma grande empresa industrial com um volume de investimento significativo carrega consigo, né, outros investimentos, empresas fornecedoras, serviços especializados, atrai profissionais, etc., gerando um encadeamento interessante, que se revela em produção de riqueza, em melhor geração de riqueza na sociedade local. Então, Abner, queria que você comentasse essas duas coisas, um pouco da história de como foi o anúncio, né, da Bravo Motors e essas perspectivas futuras. Obrigado. Perfeito. Boa noite, Fausto, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, é uma honra, né, participar e poder debater um pouco do desenvolvimento econômico e dessas novidades, né, no nosso território, também compartilhando aí com todo o Brasil e com todos que nos assistem. Bom, case Bravo Motor Company é um case muito interessante sob o ponto de vista de desenvolvimento econômico em uma época de recessão. A gente vem aí da pandemia, né, a gente ainda precisa vencer esse desafio, e enquanto a gente não vence, são muitas dificuldades para captar investimentos e para anunciar investimentos dessa envergadura no país, né? E a gente foi agraciado com esse empreendimento, com o anúncio desse investimento, o que nos causou muita alegria e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, né, para o caminho que a gente precisa adotar agora para viabilizar esse processo. É um caminho árduo, é um caminho longo, e a gente entende a responsabilidade disso, ao mesmo tempo que fica muito feliz por essa conquista. A Bravo Motor Company é uma empresa, é uma startup. Os detentores, né, os CEOs, os fundadores, eles detêm a tecnologia, detêm o conhecimento, mas ainda estão em fase de captação de investimentos. É importante frisar que se trata de uma startup que nasceu no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em parceria aí ele nasceu no Vale do Silício, mas tem um pedacinho na Argentina também, né, é um pouco da composição da Bravo. E aí eles identificaram o mercado da América Latina como um mercado potencial gigantesco de mobilidade elétrica em geral. E aí eles fizeram esse business, esse plano de negócio deles com o veículo elétrico e também com a bateria de lítio. E aí, na hora de identificar o principal local onde eles iriam se instalar, eles identificaram o Brasil como referência na América Latina, em um país que precisa ter uma solução de mobilidade urbana. É um país que a mobilidade urbana é um desafio muito grande, e eles têm no DNA deles essa questão de resolver os problemas de mobilidade a partir dos veículos elétricos. Em Minas Gerais, pelo recente pacote tributário
né, que a gestão do governador Romeu Zema tem utilizado para atrair negócios, né, no nosso território. E aí nós ficamos sabendo, o governador anunciou, e Nova Lima entrou de uma forma um pouco tardia nesse processo. Quando a gente interessou, que foi logo após essa entrevista do governador, a gente já tinha aí umas 3 cidades com negociações avançadas, mais à frente nesse processo. E aí a gente conseguiu marcar uma reunião com a diretoria, né, com o CEO e com os responsáveis por tomar a decisão. E aí a gente começou o processo de mostrar os diferenciais competitivos do município, não só as questões logísticas, territoriais, mas também as questões tributárias, a nossa política pública, né, que agiliza processos. Nós temos aqui um núcleo de projetos prioritários que, para empreendimentos desse porte, a aprovação é muito rápida, é muito célere. E aí a gente foi negociando, entrou algumas questões de imóveis, né, de terrenos disponíveis, entrou também a questão da qualidade de vida. Nova Lima hoje tem o maior IDH de Minas Gerais, é uma cidade que para se viver, é uma cidade muito interessante. E aí a gente foi vencendo as etapas até que conseguimos o anúncio definitivo da companhia em se investir no município. Então foi dessa forma que a Bravo chegou para a gente aqui. A disputa principal foi com cidades aqui também da região metropolitana. A Bravo queria estar próximo de Belo Horizonte, então eles falam que no início do processo eram 16 cidades, depois afunilou para 4, e aí a gente venceu o processo na última etapa. E aí, o que é essa Bravo Motors? Para a gente falar dos impactos que a gente espera aqui na cidade. É um investimento, é uma empresa que tem aí uma perspectiva de investimento de 10 anos de 25 bilhões. E aí são várias etapas do projeto de implantação, né? É uma planta de veículos elétricos, é uma outra planta de baterias de lítio e é uma outra planta para empresas da cadeia, empresas de suprimento dessa grande fábrica. Então a expectativa é que durante a implementação de todas essas plantas, de todas essas unidades fabris, a gente tem uma expectativa de geração de empregos de 13 mil empregos diretos aqui para a região, Nova Lima e região metropolitana, né? E a gente ainda não conseguiu, eles não conseguiram ainda calcular e mensurar a arrecadação, até por ser um mercado disruptivo, né? Um mercado novo. Eles trabalham muito com potencial, e essa parte ainda da previsão de arrecadação, eles estão guardando um pouco as 7 chaves, né? Eles dão para a gente uma noção, mas ainda nada muito exato. A gente tem alguns números interessantes. Eles querem ser responsáveis por 13% da produção mundial de baterias de lítio, que são as baterias que alimentam os carros elétricos. E o principal business deles, quando a gente fala dos veículos, não é o veículo de passeio. Muita gente acha que é. Mas o foco deles são veículos coletivos, que seriam aí os tradicionais ônibus. Então, o grande foco da empresa são os veículos coletivos elétricos. E a partir daí, a gente já planeja, né, uma atração de toda a cadeia de fornecimento da Bravo. A gente tem trabalhado isso para atrair essas empresas ao redor da unidade fabril da Bravo Motor e ser aí uma grande prepulsora da diversificação econômica do município de Nova Lima. Para concluir, Nova Lima é uma cidade mineradora, é uma cidade que tem uma arrecadação altíssima na comparação com o número de habitantes, né? E muito dessa arrecadação vem aí, posso falar praticamente 70% dessa arrecadação vem da mineração. A mineração tem uma data de validade aí de 40 para 50 anos no município, e a gente está enxergando a Bravo Motor como uma grande ferramenta de diversificação econômica no nosso município. Legal, Abner. Obrigado, primeiramente, pela entrevista. Obrigado ao Fausto, meu colega, também, por essa articulação. Abner, o assunto é interessante. Tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Eu acho que o nosso tempo até vai ser curto para isso, mas vamos lá, vamos tentar resumir. O primeiro deles, o primeiro assunto que eu queria tratar com você é o seguinte: o subsídio, né, de impostos tributário para atrair, né, empresas para determinadas cidades ou regiões é uma coisa que vem acontecendo bastante. No primeiro episódio dessa série que nós entrevistamos um secretário da cidade de Porto Alegre, a linha foi a mesma de subsídio, mas isso há poucos anos foi crucificado aqui politicamente no Brasil e etc., como uma forma errada, né, de trazer investimentos.
O que fez mudar isso, etc., ainda mais alinhado com o governador de Minas Gerais, que tem essa linha política, né, mais para esse lado. O que fez mudar esse conceito de que, sim, é válido trazer subsídio? E eu queria que você detalhasse para a gente que subsídio de fato é esse. Eu sei que é ISS, né? Tem um pouco de outras tributações também. Você pode nos esclarecer? Com certeza, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. E a resposta é muito simples, assim, é matemática, é fazer conta, né? Primeiro, a gente entende que não existe certo, não existe errado. Tem município que não adota essa postura e tem bons resultados. Tem município que adota e também tem bons resultados. Então, a gente aqui não quer dizer que essa postura é a melhor ou é a pior. Para a gente tem funcionado e funcionou no case Bravo. Nós somos a favor do subsídio desde que ele seja temporário, desde que ele seja utilizado realmente como um incentivo para a empresa e não como uma condição. Então, a gente fez aí um pacote tributário de isenção dos impostos municipais por um período de 10 anos, que é o período realmente da instalação completa da fábrica. Ou seja, a gente está dando um fôlego para que a fábrica se consolide, para que toda a sua operação comece a funcionar em sua plenitude, para aí depois eles começarem a pagar os seus impostos. Então, o subsídio ele é temporário, ele é por 10 anos, a gente isentou os tributos municipais, os tributos estaduais, que é o ICMS, né? O Estado tem uma alíquota mais interessante também, né? E isso também foi um fator que eles utilizaram para vir para o Estado. E, além disso, a gente concedeu um outro subsídio, que é uma cessão de uso de 2 terrenos. Eles precisaram de 3 terrenos, 3 grandes terrenos. Eles adquiriram, eles fizeram um investimento no terreno, e 2, o município fez a cessão de uso. É uma cessão de uso com diversas condicionantes. Eles só conseguem utilizar o terreno mediante o cumprimento do cronograma físico-financeiro de implantação. E depois que eles cumprem todos os requisitos, eles podem utilizar o terreno sem custo. Entretanto, a cada intervalo de tempo, o nosso primeiro estipulado em contrato é 20 anos, a gente vem, reanalisa todas as condicionantes, caso estejam cumprindo, caso tudo aquilo que foi acordado como contrapartida esteja funcionando, eles seguem com a posse do terreno, caso não, o município faz a incorporação de volta do terreno. Então, no que tange aos subsídios, foram nessas linhas que a gente trabalhou. Perfeito. Só para dar mais um gancho aqui da nossa conversa, a gente tem no Brasil uma fabricante de baterias também, veículos elétricos, que está sendo bem sucedida dentro dos nossos parâmetros, que é a BYD, estou correto, Fausto? BYD, a BID, né, a chinesa. Uhum. Perfeito. E ela, enfim, tem apresentado bons resultados ali na região de Campinas, né? Eu imagino que a Bravo é concorrente dela, direta e tal. Nós estamos aí na iminência do COP26, que é um evento que vai reunir os países do mundo para tratar dos acordos de Paris, né? Hoje se fala muito da sigla ESG, que é de meio ambiente, responsabilidade social e governança também. E você falar de motorização elétrica, né, para diminuir emissão de gases poluentes, etc., ao mesmo tempo em que se fala da instalação industrial em uma cidade, parece, de certa forma, antagônico. Eu entendo que não é, mas eu queria que você nos explicasse se tem esse antagonismo e mais, se quando vocês previram ou negociaram, etc., se vocês consideraram a mudança da matriz, né, de geração de renda, uma matriz mais poluente que a mineração, para uma matriz menos poluente, que seria, por exemplo, o desenvolvimento de veículos elétricos. Perfeito. O antagonismo, ele pode existir à medida que não se tem um conhecimento total da operação das fábricas da Bravo, né? O conceito que eles apresentaram, e aí é importante, Fausto e Rodrigo, a gente está falando aqui em tese, né? Como se trata de uma startup e se trata de um projeto, a gente analisa sobre o ponto de vista do que eles apresentaram, e aí a gente vai ter que monitorar durante o cumprimento das etapas se de fato o projeto ele é condizente com a realidade do que foi implementado. Mas em tese, com os projetos que nos foi apresentado, as unidades elas têm um caráter totalmente sustentável.
né, durante a produção, tanto das baterias quanto dos carros. E aí, essa característica sustentável dessas produções é comparado com o segmento, né? Não quer dizer que são produções que são zero poluentes e que não possuem impacto, mas comparando com as produções que já existem, em tese, segundo a Bravo, são produções mais sustentáveis e que são mais limpas, né? Pouco poluentes. E a gente levou em consideração, sim, inclusive, uma política pública de desenvolvimento econômico do município, são as ZLDs, que chamamos de Zonas Limpas de Desenvolvimento. Nova Lima é uma cidade que ela tem uma vocação ambiental muito forte. Grande parte do território é preservado, né, pelas questões ambientais. Então aqui não tem espaço, por exemplo, uma caldeiraria, uma siderurgia, que tem um potencial poluidor muito grande. Então, a nossa diversificação, a nossa matriz de diversificação, ela leva em consideração negócios limpos, negócios com baixo potencial de impacto poluidor e que vem aí no seu DNA as questões sustentáveis presentes. Então, sem dúvida nenhuma, também foi levado em conta e a gente acredita muito que durante a produção das estruturas da Bravo, realmente o projeto que nos foi apresentado, ele vem de encontro com a realidade e que seja de fato uma proposta sustentável. E aí, pegando um gancho do Acordo, né, de Paris que você mencionou, na Europa, por exemplo, até 2030, né, o prazo aí, a vida útil dos motores a combustão. Então, a gente entende que vai ser tendência, isso vai vir para o resto do mundo, com certeza, e ter uma fábrica de veículos aqui no país é muito importante para que a gente possa ser pioneiros aí na América Latina nessa tecnologia mais limpa e mais sustentável, que são os motores elétricos. Abner, eu queria te colocar uma pergunta a respeito do projeto apresentado pela Bravo Motor. Qual é exatamente o percentual de produção que será feito, né, do produto final, naturalmente, em Nova Lima, né? O quanto será produzido aí no município e o quanto será trazido de fora? Eles apresentaram isso, e especificamente em relação ao powertrain, né, que no caso do veículo elétrico inclui naturalmente a transmissão, o motor elétrico, a transmissão. As baterias, você já falou que vão ser produzidas por eles mesmos em uma planta separada, mas essa parte que é mais nobre, né, que não é carroceria, não é pneu, né, mas a transmissão elétrica, né, o chassi, que é especial, tudo isso vai ser produzido aí? Eles apresentaram dados a respeito ou não? Fausto, seguinte, durante as negociações, nós focamos bastante nas questões chave e as questões que são responsáveis pelas tomadas de decisão e que são críticas para que eles tomassem a decisão de vir para o município. Então, as questões, né, tributárias, as questões de impacto ambiental, as questões de geração de emprego, enfim, tudo isso foi muito discutido, mas o aprofundamento no plano de negócio deles ainda não. É recente, o anúncio ele foi recente, né, foi dia 26 de maio, fizemos o anúncio, e a partir daí a gente tem trabalhado junto a eles no processo de captação de recursos, né, como eu falei no início, é uma startup, depende de captação de recursos, e a gente tem auxiliado eles nesse processo. Então essas informações com detalhes eu ainda não tenho. Está previsto no nosso plano de trabalho, as nossas reuniões, né, técnicas, a gente debruçar sobre todo esse plano de trabalho, todo esse plano de negócio deles, mas eu já posso te adiantar que em Minas Gerais também, em uma outra cidade, vai ter parte da produção que vai alimentar a fábrica, mas que grande parte da produção, né, isso eu posso afirmar, grande parte da produção vai ser realizada dentro do município de Nova Lima. Mas não tenho todos os detalhes para dar, porque ainda não chegamos nessa etapa de aprofundar nesse case. Isso é perfeitamente compreensível, não tenha dúvida. Eu perguntei por realmente querer saber. Agora, vocês têm tido reuniões regulares? Tem gente da Bravo Motors já instalada no município, tocando o processo? Como está essa rotina aí da implementação fase 1 aí? Então, nós temos um grupo de trabalho, né, nós entendemos que um projeto dessa magnitude, ele começa primeiro na sensibilização dos stakeholders importantes aí para a viabilização do projeto. Então, após a apresentação oficial para a imprensa, a gente fez uma apresentação oficial para o secretariado do município e para stakeholders importantes, né, que compartilham informação aqui dentro.
A gente está agora estruturando a Semana da Mobilidade Elétrica, que vai acontecer aqui na cidade no mês de setembro, que é onde a gente leva para todo o território esse assunto. O que é essa tal da mobilidade elétrica? Por que ela é importante? Quais são os diferenciais? E dentro desse grupo de trabalho específico com a Bravo, nós estamos nessa etapa de ajudar na captação dos recursos. No município, por exemplo, aqui a gente tem, né, grandes mineradoras. Nós estamos fazendo um trabalho também de aproximação com a Bravo para a captação de investimentos e também para fechar negócios. Né? Um exemplo muito simples. Nós temos aqui a Valorec, que é uma grande empresa, né, de beneficiamento de minério de ferro, de produção de aço, e a Bravo precisa de um aço mais leve para os seus ligas de aço mais leve para os seus veículos. E aí eles já estão conversando nesse sentido. Olha, a gente entra com valor aqui, em compensação você compra o aço da gente, né, no futuro. Enfim, a gente está nessa fase de ajudá-los a viabilizar parte dos investimentos, para que aí a gente vai para o passo 2, que é realmente a pedra fundamental, a implantação da fábrica e os outros passos. Para além disso, a gente tem aqui uma consultoria, que é a consultoria Aquila, que é uma consultoria referência no país, que tem nos ajudado a fazer a gestão desse plano de trabalho junto com a Bravo. Além disso tudo que eu falei, a gente, por exemplo, tem ajudado no licenciamento. O licenciamento é algo crítico para as fábricas. O licenciamento estadual, ele tem uma média de duração de 1 ano e meio, que é um tempo muito fora do padrão do que a empresa precisa. Então a gente tem feito reuniões de trabalho com o governo do estado para tentar puxar esse licenciamento para o município, para que a gente possa licenciar mais rápido. Então essa fase 1 é muito nisso, sabe? Ajudar com a captação dos investimentos, apresentar stakeholders importantes, ajudar no governo do estado. A gente está meio que ditando o ritmo aí junto com eles para viabilizar esses pontos mais críticos para que a gente possa avançar aí no início da construção da fábrica e no início da operação. Rodrigo, quer fazer alguma pergunta? Não, perfeito, eu acho que está muito interessante. Enfim, acho que vale um papo depois, quando as coisas estiverem mais estabelecidas, né, em termos de produção, de prazos, etc., para a gente atualizar essa conversa. Eu agradeço o Abner pelas informações. Né? Já eu vou colocar uma última pergunta assim, de caráter um pouco mais analítico, se você me permitir, Abner. A gente está em 22 minutos, o programa tem ali um limite que a gente tenta colocar de meia hora, então acho que a gente está confortável e você é um cara que responde muito objetivamente, isso é sempre ótimo para a gente. Abner, é o seguinte, na Revolução Industrial Brasileira a gente trabalha com uma tese muito conhecida, né, que é a tese da industrialização, né, a tese de que a economia de bens primários, ela encontra certos limites no desenvolvimento econômico, e vocês parecem estar confirmando de alguma maneira essa tese. Não digo que estão agindo por razões de convicção ideológica, não se trata disso, mas, de certa maneira, você diz, não, eu tenho uma cidade que é mineradora e isso tem um prazo de validade, tá? Isso tem um limite para gerar, né, uma vida econômica, e eu estou pensando no futuro, e o futuro é uma indústria nova, uma indústria de futuro, que é a indústria da eletrificação dos veículos, do setor de transporte. Você, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de um município brasileiro, você analisa que esse processo, de alguma maneira, confirma a importância dos processos de industrialização modernos em relação às economias ditas primárias do Brasil, como a economia da agrícola, a economia mineradora, etc. Você analisa isso também? Concordaria com isso? Fausto, sem dúvida, concordo. E esse exemplo da Bravo aqui no município, ele vem muito de encontro a isso, né? Veja bem, as gestões anteriores, e aí também sem fazer análise de análise política, análise do certo ou do errado, mas as gestões passadas tiveram um conforto muito grande ao administrar o município pela certeza da arrecadação, né? Quando a gente tem um minério, e o minério tem uma data de validade longa, eu não preciso me preocupar em trazer mais arrecadação, eu vou gastar o que eu tenho, o que o minério me dá. Entretanto, nessa gestão atual, a gente poderia pensar assim, tem estudos que falam que o minério ele dura até 50 anos no município. Entretanto, a gente está aqui, e eu penso que todos os gestores dos municípios brasileiros, né, que pensam aí a médio e longo prazo, tem que fazer aquela pergunta, né? Qual é o país que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos e para as próximas gerações? Nós entendemos que se a gente não largar na frente na questão da diversificação econômica, o minério vai embora, o minério não dá 2 safras, né?
e aí a cidade vai ter grandes prejuízos com a prestação de serviços básicos para a população, saúde, educação, infraestrutura e outros. Então, eu acho que isso é uma tendência que deve acontecer no país, depender cada vez menos das commodities, que dá um conforto, que é vendido em dólar, a arrecadação é alta, mas que, né, tem prazo de validade, principalmente quando a gente fala do minério, e trazer um processo de industrialização moderno mesmo para o país. Eu acho que a gente tem que, mais do que vender commodity, a gente tem que passar a vender tecnologia, a gente tem que passar a vender conhecimento, a gente tem que passar a vender inovação. Só assim a gente vai ter uma pátria a médio e longo prazo brigando de igual para igual nas tomadas de decisões mundiais com as grandes referências, com os grandes países. É claro que falar em principal potência do mundo é algo muito megalomaníaco, mas a gente precisa entender que quando a gente sai na frente nas questões tecnológicas, as produções nacionais, a gente fala em qualidade de vida para a população. Um exemplo muito claro é o case das vacinas. A gente está em pandemia, grande parte do mundo desenvolvido já não se usa mais máscara, os eventos já acontecem normalmente, porque possuem tecnologias, conseguiram produzir suas vacinas, ou então tiveram uma economia tão forte a ponto de comprar primeiro, e aí relevância política, relevância econômica, enquanto o Brasil está atrasado, está um pouco atrás nesse processo. Então eu vejo, de uma forma, eu tenho uma convicção, né, que é minha e que eu compartilho com vocês aqui nesse momento, de que a gente precisa cada vez mais pensar em produzir tecnologia, em produzir conhecimento dentro do país e sair dessa zona de conforto que as commodities trazem para a gente. Então é uma visão pessoal minha que eu tento trazer aqui para o município, né? Eu sou novo, eu tenho 27 anos, mas eu comecei, eu assumi a secretaria esse ano, mas na gestão anterior eu fui o diretor de desenvolvimento econômico. Assumi ainda com 23 anos, muito novo, e desde o início eu tentei trazer essa visão aqui para o município. E aí, no início, pegou um pouco de surpresa as pessoas, não, esse cara aí está falando de diversificação econômica no município que arrecada tanto com minério, mas graças a Deus as pessoas começaram a entender isso com a importância que esse assunto merece, e hoje a gente colhe bons frutos, e um deles é o caso da Bravo Motor Company. Legal, Abner. Excelente. Se você me permite só fazer uma brincadeira aqui no nosso assunto tão sério, eu acompanho o canal do Fausto, Revolução Industrial Brasileira, os assuntos que ele traz estão sempre nessa linha da industrialização moderna, né, e etc., do desenvolvimento nacional, e isso demanda genuidade, um desenvolvimento genuíno nacional, né? E você falando aqui de Nova Lima, tem um ditado, né, brasileiro, eu não sei se brasileiro ou se paulistano, eu estou por aqui, chama Lima Nova, né, que come muito e rápido. E então, Nova Lima, Lima Nova, fazendo muito rápido, interessante, e um pouquinho do aspecto desenvolvimentista aí também. Legal, parabéns. Obrigado, Maravilha. Rodrigo. Assim, estamos longe do modelo ideal, mas a gente acredita que está no caminho certo, e se Deus quiser, vamos colher melhores frutos aí no futuro. Tenho certeza que sim, Abner. É muito esperançoso ver da parte de um jovem que está dedicado à gestão pública brasileira, que ocupa um cargo importante numa prefeitura de cidade importante dentro do seu estado, ter o tipo de posição que você acabou de expressar aqui no nosso programa. Eu te agradeço muito por você ter respondido com sinceridade, com objetividade todas as perguntas, mas especificamente por essa última, porque é muito difícil encontrar entre os gestores públicos brasileiros essa consciência, né? Em geral, nós que somos aí defensores desses argumentos, vamos contra uma força muito avassaladora, que diz que a simplificação da economia brasileira, né, é um caminho, né, seguro, é um caminho realmente ótimo, né? Chega-se a defender como se fosse ótimo. Então eu te agradeço pela oportunidade de te entrevistar, agradeço a você pela sua consciência, pela sinceridade das respostas e convido você a acompanhar aqui o nosso trabalho, tanto na Revolução Industrial Brasileira, que é o meu projeto, como nos projetos do Infradigital, do InfraROI, que também é outro produto do Rodrigo Conceição, meu colega, e ao público que assistiu aí o segundo episódio do Cidades em Desenvolvimento. Eu agradeço pela audiência, que assine os nossos canais, volte sempre. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.
Obrigado, um abraço.